Olá a todos! Hoje eu estou com uma pessoa super especial, que é a Cíntia Tavares Cruz, e ela foi convidada aqui para fazer uma série de vídeos que a gente está começando sobre cuidados paliativos pediátricos. E a Cíntia, ela, além de ser médica, pediatra, intensivista, ela é tutora, né, do curso de especialização de cuidados paliativos, ela é a coordenadora do Sírio, né, do cuidados paliativos do Sírio, e também é a coordenadora de cuidados paliativos no Hospital Sabará. E eu vou fazer uma breve introdução, porque que a gente vai falar sobre isso, e depois a gente vai fazer um bate-papo sobre vários aspectos desse tema que eu acho super importante. Bom, obrigada, Cíntia. Obrigada a você, Lu, pelo convite. Você quer colocar mais alguma coisa do que eu te apresentei? Não, é isso, eu sou médica pediatra, né? Então a minha formação foi em terapia intensiva pediátrica depois da pediatria. E minha vivência na terapia intensiva me levou aos cuidados paliativos. Aí eu sou professora no Sírio e coordenadora da equipe de Sabará. Que ótimo. Da equipe de paliativos do Sabará. E por que você foi escolher os cuidados paliativos como uma subespecialização? É uma área de atuação, área de atuação. Né? É uma área de atuação. Ao longo da minha formação em terapia intensiva, a gente entrei em contato com muito sofrimento durante toda a pediatria, né? Principalmente pelo aumento de crianças com doenças crônicas complexas, de difícil manejo. E acho que principalmente na terapia intensiva, onde a gente está numa situação muito extrema de sofrimento. Sim. E eu percebia que a gente aprendia muito de como lidar com questões técnicas, por exemplo, um choque séptico, uma insuficiência respiratória, doenças graves, mas muito focado no técnico, e a gente não sabia abordar o sofrimento da criança e da família. E eu sentia a necessidade de como é que eu posso fazer melhor, né? Como é que eu posso dar um melhor atendimento, um melhor cuidado para essas famílias que estão sofrendo. Estão sofrendo não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da família como um todo, emocionalmente, espiritualmente e até na sua questão familiar e social. E então foi aí que eu fui buscar ferramentas para poder saber como poder dar mais conforto, né? Tanto em situações extremas que poderiam evoluir para uma morte, como também quando essas crianças melhoram e como é que elas vão continuar vivendo, né, naquela situação. Com maior qualidade Com maior qualidade de vida. Ótimo. Agora a gente falou sobre isso, falou sobre sofrimento. E qual o conceito dos cuidados paliativos em geral? Os cuidados paliativos, eles são uma abordagem de cuidado voltada a promover qualidade de vida e alívio de sofrimento para qualquer pessoa que viva uma condição de doença grave. Que a gente fala de doença ameaçadora de vida ou doença limitante de vida. Então, a ameaçadora é uma doença grave, ela pode vir a falecer dessa doença, mas não necessariamente ela vá falecer dessa doença. Pode ser que ela cure, né? Muitas doenças hoje têm cura e a gente sabe que com o avanço da medicina a gente consegue, né, cada vez respostas melhores. Hoje temos doenças que há 30 anos atrás a gente não imaginava que poderia ou curar ou prolongar a vida com muita qualidade. Sim. E você falou uma coisa sobre doenças ameaçadoras de vida. Então não é só aquelas crianças, aquelas pessoas que estão em processo ativo de morte, que a gente tem esse preconceito, né? Quando fala, vai para cuidados paliativos, então ela está morrendo, né? Então eu mesma vou confessar que eu tinha esse preconceito e eu falava, não, de jeito nenhum, não quero nem saber e tal, não, ela não está morrendo, não precisa ir para cuidados paliativos. Então existe ainda muito esse preconceito, né, Cíntia? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Acho que essa é a principal barreira que nós temos de acesso às famílias, porque a intenção realmente é focar na vida e na qualidade de vida para que as pessoas possam viver mais e melhor.
E nós temos estudos que mostram que, a partir da introdução de cuidados paliativos, principalmente esse estudo em pacientes oncológicos, as pessoas viveram mais e melhor. Porém, a gente ainda tem uma ideia, principalmente em algumas culturas, acho que a cultura brasileira se insere nisso, de que o cuidado paliativo só entra quando está morrendo. Talvez porque existem poucas equipes e um número grande de pessoas, e a gente acaba, principalmente nos adultos, realmente sendo chamado quando a pessoa já está morrendo. Talvez por falta de conhecimento também das equipes e falta de conhecimento das famílias para aceitar isso, né? Mas eu penso que é importante sim garantir um conforto na morte. Acho que todos nós vamos morrer e todos nós desejamos não sofrer neste momento. Então garantir um conforto na morte é muito importante. Mas para a gente morrer pleno, digamos assim, a gente precisa viver bem. Então você também viver bem, confortável e ter qualidade de vida é essencial para você chegar nesse momento em paz. E aí sim poder manejar sintomas. Quando a gente fala de uma doença crônica, uma doença grave, uma doença ameaçadora, a gente tem vários momentos ao longo dessa trajetória de muito sofrimento. Então passar uma vida toda sofrendo sem esse olhar de alívio também não é justo. Sim. E muitas vezes as equipes médicas e multiprofissionais, a gente foca muito no físico, no técnico, na doença. E você olha a doença. Só que as pessoas estão passando por diversos sofrimentos ao longo do tratamento dessa doença. E quem está cuidando de tudo isso? Né? E acho que a equipe multi ainda tem um olhar maior para esse cuidado do que as equipes médicas que focam, por serem especialistas, muito na patologia. Sim. Então a ideia é olhar para esse todo, então dar um cuidado de conforto, não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional, então, porque durante a trajetória da doença vão ter momentos de ansiedade, a pessoa pode evoluir com depressão, tristeza, medo, angústias. Isso pode ter um impacto na sua espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade eu não estou dizendo religião, estou dizendo o que faz sentido para cada um, no sentido da vida, o sagrado da vida, né? O que move cada um, aquela força que nos leva a querer viver, né? E também questões sociais, então a família, né? Família que tem seus conflitos, a questão dos irmãos que muitas vezes ficam de lado porque o foco é a criança doente, a escolaridade, os amigos, parte financeira, mudança de cidade, de estado para tratamento. Então tem tanta coisa que impacta, né, além da doença, e que gera toda uma mudança na vida e que pode ser muito difícil e gerar sofrimento também, que a gente precisa olhar para tudo isso. Tem uma frase de não sei se é dele ou de outras pessoas, assim, que eu levo levar mais vida aos nossos dias e não mais dias à nossa vida. Então, e cuidados paliativos para mim foi isso, assim, que a gente não sabe exatamente quando a gente está com uma criança, uma pessoa com doença crônica, quando vai vir, né, a morte. E muitas crianças sobrevivem por muito tempo. E a gente, como médico e como equipe, né, a gente pode dar esse papel, né, de ver um outro lado, de conforto, de esporte, lazer e outras coisas, né? Então acho que o cuidados paliativos ele aborda isso de uma forma mais ampla. E você comentou sobre a parte multidisciplinar e interdisciplinar, porque eu me questionava no sentido assim, mas os cuidados paliativos seria uma abordagem mais ampla, mas isso não faz parte da medicina, já não é, né? Por que tem que ser uma coisa a mais, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, falasse da equipe e por que talvez essa abordagem mais especializada. Você tem toda a razão, Lu, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala de oferecer conforto, oferecer um bom manejo de sintomas, então alívio de dor, um alívio de falta de ar, outros sintomas que possam estar surgindo, e essa abordagem multi. Isso seria uma especialidade ou uma boa prática médica ou de saúde, né? Eu falo que são as duas coisas. Acho que sim, é uma boa prática em saúde e que todos nós devemos
saber básico de cuidados paliativos para poder usar essa abordagem no nosso dia a dia. Então, saber a importância de um sintoma bem manejado, dessa integração da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, né, que todos trabalhem entre si com um objetivo comum e se comuniquem para tal, poder atuar nessas diversas frentes. Acho que isso faz parte de uma boa prática. O que vai diferenciar o especialista em cuidados paliativos é essa expertise a mais de um manejo de situações mais difíceis, então sintomas mais difíceis de manejo, uma comunicação mais desafiadora com a família, sim, traçar um plano de cuidados mais estruturado. Então, acho que isso acaba diferenciando, mas é uma boa prática, sim. Sim. E nem todo lugar tem equipe de cuidados paliativos, né? Então, a gente precisa saber a importância desse olhar global e trazer para o nosso dia a dia. Com certeza. E aí, eu vou colocar uma situação pessoal que às vezes eu tinha uma abordagem talvez paliativa, no sentido de me preocupar com como eu estava me comunicando com aquela família, até para um diagnóstico de paralisia cerebral ou de uma epilepsia grave, genética, tudo. E eu me deparava no sentido que eu não tive essa formação, eu não tive esse preparo. Então, às vezes eu sofria junto com a família, né? Assim, nossa, como que eu vou falar isso? Se fosse meu filho, né? Vai ser muito ruim a vida deles. Então, assim, eu levava muito para um lado, assim, muito mais para um lado negativo e tudo. E aí depois conhecendo até outras famílias, que eu acho que isso fez eu crescer e melhorar, sem ter também esse treinamento, que eu fui vendo que não é uma tragédia, que não é uma coisa assim, né, que a gente pode tornar uma coisa difícil um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, mais leve, né? E que nem sempre uma doença é uma sentença, né? E a gente olhar a criança como uma criança e não como uma doença, né? Por exemplo, esse aqui é do câncer um câncer cerebral. Esse é o menino da doença X, né? Eu acho que isso é muito pesado, né? Para a família e para a gente também. Sim. Né? Eu sempre falo que a criança, quando tem um diagnóstico difícil, né? Quando a família recebe esse diagnóstico, a criança tem essa notícia de uma doença grave, que pode ser tanto na gestação quanto no período neonatal, durante a infância, ela não deixa de ser criança. Ela ganha uma doença, mas ela é criança e ela quer ser criança com a doença, né? E acho que o nosso desafio é como a gente pode oferecer uma infância saudável, apesar da doença. Isso. E justamente, a gente faltam essas ferramentas, né? Na nossa formação. A gente foca muito, às vezes, na doença em si e não no núcleo, na família. Isso, na cura também. Sim. Né? Na cura, por exemplo, na paralisia cerebral, às vezes a gente pensa, né, isso a gente discutiu bastante nos nossos encontros, na questão assim, não vamos resolver aquela deformidade, vamos resolver, né, a marcha. Então, o nosso objetivo é que a criança ande. E às vezes assim, a gente coloca uma expectativa tão alta que às vezes a pessoa tá muito bem com a cadeira de rodas, com o andador e tudo. E às vezes aquele nosso preconceito, a nossa expectativa de que o nosso objetivo é aquele habitual, né? Aquela pessoa típica. E hoje a gente sabe que nós temos uma diversidade de pessoas e que vivem, né, podem viver muito bem apesar da sua condição. Sim, é como viver bem, feliz, dentro das limitações que a natureza impôs, mas que é possível. Claro que acho que vai precisar de um alinhamento de expectativas, né, tanto das equipes quanto das famílias, em lidar com uma nova realidade,
Mas dentro dessa realidade, como eu posso ser feliz hoje? É. E aí acho que esse é o trabalho, né? Todos os dias a gente pensar, como eu posso ser feliz hoje? Dentro disso que a vida colocou para mim. Lógico que vão ter momentos de muito sofrimento, muita tristeza. A gente entende, até porque não é o que cada um sonhou. Uhum. Mas dentro dessa realidade, eu vi de uma mãe uma vez, eu tenho duas escolhas, né? Ou seguir em frente e tentar ser feliz, ou ficar paralisada e na tristeza, né? E viver uma tristeza eterna, me afundar nisso, ela falou. E realmente, aí você para pensar, é difícil, deve ser muito difícil, muito desafiador. Mas a gente vê que as famílias se adaptam, né? E crianças se adaptam a isso, né? E é muito bonito, né? Quando a gente vê isso acontecendo. Com certeza. Bom, a gente vai continuar no próximo vídeo, falando sobre os grupos de indicação de cuidados paliativos, a partir de quando fazer uma indicação e a fase, né, de uma doença crônica. Então, eu vou aproveitar bastante os conhecimentos da Cíntia e vou fazer várias perguntas e nos acompanhem no próximo vídeo.